Sejam bem-vindos. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Michel Costa. É um grande prazer e uma imensa honra poder compartilhar algo tão precioso que Deus tem colocado no meu coração para esse ano. E nós vamos estar aqui todos os dias com um vídeo trazendo um estudo da palavra, um estudo de quem realmente Deus é, daquilo que Ele tem para nos falar, daquilo que Ele tem para nos instruir, daquilo que Ele tem para nos fazer avançar. Eu creio que 2020 foi um ano muito complicado para muitas pessoas, foi um ano surpreendente para todos. Nós vimos uma coisa inédita, nós vimos o mundo parar e as pessoas entrarem para dentro das suas casas. E nesse momento houve uma grande fome, uma grande sede de Deus, e é baseado nisso que eu venho trazer para esse ano esse projeto tão incrível, tão especial da parte de Deus. Nós vamos estudar, eu bolei aqui um calendário para que nós possamos durante o ano inteiro desvendar as escrituras bíblicas, desmistificar muitas coisas, trazer de uma forma simples aquilo que a palavra de Deus tem nos instruído durante tantas e tantas gerações. Eu creio que, como eu disse aqui no começo, é uma imensa honra também, é um imenso desafio para mim, e eu conto com a ajuda de vocês para que nós venhamos durante o ano construir esse tempo precioso de mesa, esse tempo precioso de receber da palavra do Senhor. Eu creio que não é algo fácil, de antemão já te adianto que não é algo fácil dedicar tempo a estudar as escrituras. Muitas pessoas não conseguem construir esse hábito de leitura, muitas pessoas têm dificuldade nesse entendimento, e eu creio que aqui o meu grande objetivo e o meu grande desejo é poder ajudá-los de alguma forma a trazer um prazer, a trazer de uma forma mais leve, que essa leitura seja algo presente nos seus dias. Então, sem mais enrolações, eu vou deixar, não sei se você vê esse vídeo no YouTube, eu peço que você compartilhe com pessoas, se inscreva no canal para que você possa receber todos os dias a notificação. Se você vê isso no Instagram, compartilha também com seus amigos para que todo mundo possa participar, para que todo mundo possa fazer parte desse projeto, para que nós possamos realmente construir aí um tempo muito especial de estudo e avanço na palavra de Deus. Sem mais delongas, eu quero, antes de qualquer coisa, desmistificar que há dois princípios básicos que nós precisamos entender sempre que nós vamos buscar algo na parte do Senhor. O primeiro é o conhecimento, e o conhecimento é aquilo que nós podemos adquirir por nossa própria força, seja em livros, seja em estudos, sejam em vídeos, seja em qualquer lugar, seja até mesmo num culto, você pode adquirir um conhecimento. Afinal, o conhecimento é algo que é palpável ao homem. Agora, a sabedoria é algo que só vem quando o Espírito Santo mesmo nos toca. A sabedoria é algo que só Deus pode derramar sobre nós. E é exatamente esse um dos nossos objetivos aqui nesse propósito: alcançar a sabedoria que Deus venha nos derramar durante esse ano através das suas escrituras. Então vamos começar. Nós vamos ler hoje, nós vamos estruturar esse caminho bíblico aqui durante esse ano, dividindo entre 3 a 4 capítulos. Eu deixei um calendário bíblico aqui no meu Instagram, deixei o meu calendário bíblico também, eu vou deixar no site aqui, para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam ter uma base do que vai vir nos próximos dias. Nós vamos fazer essa leitura de 1º de janeiro até 31 de dezembro, nós vamos ler de Gênesis 1 até Apocalipse 22, e nós vamos desmistificar, nós vamos aprender, nós vamos conhecer tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma simples oração, clamando a Deus para que venha fazer a diferença, não só nesse projeto, mas também em nossas casas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, venha, Pai, tocar em cada coração que tiver acesso a esses vídeos. Em nome de Jesus, eu te peço, vem trazendo capacitação do alto, derrama a sabedoria sobre nós. Senhor, todo entendimento humano, todo entendimento racional, Pai. Agora, Senhor, dê lugar, Pai, para que o Espírito Santo venha falar em nossas vidas, Senhor. Senhor, tudo aquilo que nós acreditamos ser o nosso entendimento, Pai, vem agora, Senhor, com o Teu Espírito Santo trazendo a revelação do alto. Venha, Senhor, assaltar, Senhor, as Tuas revelações através dessas palavras. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te damos liberdade total para que venha o Teu agir, para que venha o Teu reino, a Tua glória sobre esse propósito, Senhor, em nome de Jesus, para que cada casa, Senhor, seja firmada na rocha, na Tua palavra, para que cada vida que aqui receba esse material possa ser
transformada, possa ser, Senhor, ministrada, Pai, para que novos rumos possam ser tomados nas vidas aqui. Pai, que pessoas que não estavam firmes na fé sejam edificadas, para que pessoas que não conheciam a Tua palavra, o Teu agir e o Teu poder possam conhecer, Senhor, em nome de Jesus. Eu já agradeço, Pai, pelos testemunhos de transformação, pelos testemunhos de cura, te agradeço pelos testemunhos, Pai, de edificação, de conversão, Pai. Te agradeço por vidas que vão, Senhor, se constranger e se colocar diante aos teus pés através do estudo da tua palavra, e nós oramos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Eu me sinto muito honrado, como eu disse aqui, em poder fazer parte de um projeto tão especial da parte de Deus. E nós vamos começar a nossa leitura no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, que significa a origem. É um livro datado aqui entre uma base de 1450 a 1410 anos de Cristo. Fala sobre... Tem algumas mensagens principais nesse livro, mas uma delas é sobre genealogias, sobre criação e sobre como Deus constrói a história do seu povo, como Deus escolhe um povo para si e como Deus cria esse povo com seus preceitos. Então a palavra de Deus vai começar dizendo aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O versículo 1 vai nos dizer: e no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo já traz algumas coisas muito interessantes que eu quero colocar aqui. Esse no princípio, ele traz uma expressão que pode ser parafraseada da seguinte forma. Aqui, a criação da história dos céus e da terra por Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando a Bíblia começa em Gênesis falando sobre a criação da história da terra e dos céus, ela está falando sobre uma criação física, ela está falando sobre o lugar onde nós habitamos, ela está falando sobre o lugar onde nós vivemos. Mas lá em João capítulo 1, lá na frente nós vamos estudar isso. Ele diz que no princípio o verbo, ou seja, ele remonta a um outro tempo, a uma outra criação, ele remonta a um tempo eterno, ele remonta a uma esfera espiritual, ele remonta ao tempo onde antecedeu a criação física que nós estudamos aqui em Gênesis capítulo 1. Ele remonta a uma informação da época onde houve uma guerra nos céus, onde houve uma rebelião e onde houve toda uma revolta de um anjo e que se revolta contra Deus. Ou seja, esse começo daqui é algo físico, mas antes já havia algo espiritual. A Bíblia ela não começa descrevendo quem é Deus, o que Deus faz, de onde ele veio e como ele funciona, como ele trabalha. Então é muito importante nós termos esse entendimento de que aqui em Gênesis nós estamos falando sobre a criação do mundo físico. E a Bíblia vai continuar nos dizendo aqui no versículo 2 que a terra era sem forma, vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. A expressão sem forma e vazia contém apenas um conceito, que é o caos. Aqui a Bíblia já começa nos dando um paralelo de que há um lado bom e um lado ruim, de que há trevas e de que há luz, de que há boas escolhas, de que há escolhas ruins também. Ela começa desde aqui dos primeiros versículos a nos traçar que o mal e o bem são duas realidades presentes nos nossos dias. Muitas pessoas não creem nisso, mas a Bíblia desde o começo ela já nos dá esse panorama e não há como fugir, independente de qual seja as suas escolhas, vai sempre haver o bem e o mal nos confrontando. E a Bíblia vai continuar dizendo aqui sobre a criação desse mundo físico, mas do versículo 3 nós temos um grande entendimento daquilo que é o grande e talvez o maior poder de Deus, que é a sua palavra. Ele diz no versículo 3 o seguinte: então nós temos aqui o entendimento de que havia trevas e Deus estava criando todo esse mundo e já havia as trevas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz, é o que diz o versículo 3. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Versículo 4. Ou seja, haja luz é um comando onde Deus fala
e algo se cria. Nós estamos falando de um Deus criador, nós estamos começando um novo ano, nós estamos começando um novo ciclo, nós estamos colocando diante de Deus muitos propósitos. Normalmente, quando chega nesses últimos dias de ano, nós fazemos um balanço de tudo que vivemos, nós fazemos também uma espécie de especulação daquilo que a gente deseja viver, daquilo que a gente almeja para o nosso ano, e nós colocamos isso em papéis, nós colocamos isso em alguns lugares, nós fazemos orações, nós colocamos isso diante de Deus, mas aqui nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus criador, nós estamos diante de um Deus que cria ambientes, que cria situações, um Deus que cria de onde não existe, Ele faz algo maravilhoso. Então é muito importante, coloque os teus planos diante de Deus, coloque os teus sonhos diante de Deus, aquilo que de repente você pode parecer impossível para você, coloque diante de Deus. Eu creio que esse ano é um ano onde nós vamos ter o entendimento do agir de Deus, nós vamos ver Deus se manifestando, nós vamos ver Deus se revelando, nós vamos ver Deus ordenando a nosso favor a sua bênção, em nome de Jesus. E a história vai continuando aqui, e a criação de Deus ela é incrível. Ele cria a luz, ele separa a luz do dia, ele cria as águas, ele faz o firmamento, ele separa um do outro. Ele diz aqui no versículo 9: e disse Deus, ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Deus ele vai fazendo grandes coisas, Deus faz coisas incríveis, coisas que eu não consigo nem imaginar o tamanho do poder que Deus tem para conseguir fazer tão grande essas obras. O versículo 17 vai nos dizer que Deus colocou o firmamento do céu para iluminar a terra e governar o dia e a noite, e separar as luzes das trevas, e viu que ficou bom. E passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. Ou seja, em 4 dias Deus já tinha feito coisas incríveis, Deus já tinha feito coisas que ao homem é impossível de criar, ao homem é impossível de fazer, ainda mais em tão pouco tempo. E eu te pergunto, talvez, o que você precisa colocar diante de Deus, o que parece impossível na sua vida, o que parece que demanda tempo demais, que Deus não possa vir e transformar. O que será que Deus não pode fazer por nós nesse ano de 2021? O que será que Deus não pode fazer em nosso meio em 2021? Essa é a minha grande pergunta. Deus é um Deus criador e nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos nos apegar nisso, nós precisamos tomar posse dessa palavra e trazer isso para as nossas vidas com muita força, com muito vigor, porque Deus ele vai transformar a nossa história, eu creio muito nisso. E o capítulo 1, ele vai falando sobre a criação de Deus, ele fala sobre os animais, e Deus faz as aves, Deus faz animais, faz os peixes e tudo mais, mas chega no versículo 26, então nós vamos encontrar uma criação de Deus extremamente especial, e o versículo vai dizer o seguinte, Gênesis 1, 26, e então disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o versículo 28 diz, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem por ela. Então no versículo 26 aqui ao 28, Deus cria agora o homem. Deus cria então, chega ao ápice da criação de Deus e ele cria algo tão especial, algo que se assemelha a ele. Olha que privilégio entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas acabam sendo chateadas, magoadas com julgamentos, com palavras, com sentenças que são lançadas sobre elas durante a vida, pessoas que vão ouvindo opiniões alheias e que não param para ouvir o que Deus realmente pensa a nosso respeito, como Deus nos enxerga. E aqui está
uma palavra muito poderosa para cada um de nós encararmos a nossa vida daqui para frente. Eu creio que a sua vida não pode ser a mesma a partir de agora, depois que você entender, que você receber isso no seu coração. Afinal, Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. Talvez você não seja como aquela pessoa que você admira, talvez você não tenha o papel ou a posição de uma pessoa que você admira, mas Deus te fez imagem e semelhança dele. Você não foi por acaso um erro, Deus não errou na sua história, Deus não tem fracassado na sua história. Isso serve para cada um de nós. Todos nós em algum momento nos vemos diante de um conflito, mas nós precisamos entender, Deus nos fez imagem e semelhança dele. Isso é uma honra e um prazer imenso receber esse favor de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança de Deus. Que maravilha! Quando diz aqui no versículo 26, façamos, então isso começa a nos dar aqui a possibilidade do entendimento da Trindade, ou seja, Deus é Deus, Jesus e o Espírito Santo, e os três se unem em uma só figura. A partir desse momento aqui é o primeiro lugar onde nós vamos ver a primeira colocação aqui, onde nós temos essa possibilidade de entendimento, onde três se tornam um e são extremamente poderosos. Quanto à expressão a nossa imagem, me vem a reflexão do que é a imagem de Deus no homem. O que seria a imagem de Deus no homem? E a visão tradicional é que a imagem de Deus no homem, ela é a respeito da moral, da ética e da habilidade intelectual que nos foram dadas. Uma visão mais moderna de teólogos estudiosos da palavra de Deus vai trazer que baseados em uma gramática hebraica e no conhecimento do Antigo Oriente, eles interpretam essa frase significando como façamos o homem como a nossa imagem, ou seja, de uma forma equivalente ao sentido de uma conjunção, ou seja, Deus se unindo, a Trindade se unindo, e forma aí o conceito do homem. Ou seja, de acordo com esse conceito, nós podemos entender que Deus coloca a humanidade como um símbolo vivo dele na própria terra. Ou seja, ele coloca sobre nós uma capacidade de governo, uma capacidade de domínio, uma capacidade intelectual, algo que nós podemos avançar, algo que nós podemos cuidar, algo que nós possamos fazer diferente dos outros animais. Então, se Deus ele é espírito, assim como diz lá em João capítulo 4, versículo 24, nós podemos entender que a nossa semelhança com ele não é física, mas é uma conexão muito maior do que isso, é uma conexão espiritual. Assim nós nos conectamos a ele, de uma maneira espiritual, afinal ele é espírito. Então, o que isso nos traz mais para perto dele? O que isso nos traz ainda mais para perto dele? Se nós somos feitos à sua imagem e conforme a sua semelhança, então esta é a razão a qual Deus tanto estima por nós. Essa é a razão a qual Deus tanto investe, tanto aposta e tanto confia na humanidade. Tanto Deus confia nos seus filhos e filhas por nós termos esse estímulo de Deus, por sermos a sua imagem e semelhança. A expressão do versículo 28 aqui, a expressão que diz domine ele e manifeste o controle do homem, ele quer dizer sobre um regente, ele quer dizer sobre um governo, ele quer dizer sobre a capacidade humana de construir algo em comunhão com Deus. Ou seja, ele realmente confia em nós para que a sua criação tenha vida, para que a sua criação tenha continuidade. O versículo 28 vai nos dizer aqui: Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. A primeira vez aqui que diz que Deus os abençoou. A primeira bênção de Deus na Bíblia vem aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Aqui é como se nós estivéssemos vendo um sorriso de Deus, a ternura, um prazer de Deus naquilo que ele fez, e Deus realmente libera pela primeira vez a sua bênção. Deus o abençoou. Deus ficou muito feliz com aquilo que fez. Deus ficou muito feliz com aquilo que fez e ele mesmo o abençoa. Mas
Por que a necessidade do ser humano de subjugar a terra? Por que o ser humano precisaria então subjugar aquilo que Deus fez, aquilo que já era muito bom, aquilo que era perfeito? E existem 4 possibilidades, eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é que o pecado dominaria a terra e as pessoas teriam de esforçar-se muito para conseguir viver nela. Se não fosse por essa capacidade de domínio, provavelmente lá na frente Deus já sabia que em algum momento a humanidade poderia falhar. A segunda possibilidade é: Satanás desafiaria a vontade de Deus e tornaria tudo mais difícil. Algo que era muito bom, algo que eu disse lá no começo, antes dessa criação de Deus, antes dessa criação física, já havia uma criação espiritual, já havia um ambiente espiritual preparado e Deus já havia expulsado Satanás e uma parte dos anjos junto daquela estrutura maravilhosa onde Deus agora coloca Adão, coloca Eva. Então a terceira possibilidade é: a terra abandonada a si mesma não resultaria em uma coisa boa. Para que isso não acontecesse, Deus teria planejado para que as pessoas a administrassem e a controlassem. Por isso Deus diz: subjuguem a terra. E a quarta possibilidade para que Deus viesse derramar sobre nós essa capacidade de domínio é que a beleza da terra no princípio estaria restrita ao jardim que Deus criou. O que nos faz entender que fora daquele jardim a terra seria um ambiente hostil e muito difícil de se viver. Esse é o capítulo 1, então nós vamos embarcar aqui para o capítulo 2 de Gênesis capítulo 2. Nós vamos continuar falando um pouco sobre a origem da humanidade, nós vamos continuar falando a respeito daquilo que Deus vem criando e Deus vai trazendo instruções. Deus tinha muito prazer no relacionamento dele com o homem. O capítulo 2 vai nos descrevendo um pouco de como Deus foi vivendo esse processo. Ele começa dizendo aqui que assim que foram concluídos a sua obra, no 7º dia, Deus havia concluído e realizado estava, e Deus ali descansou. Ou seja, Deus nos mostra um princípio de descanso, um princípio de santificar um dia para Ele. No hebraico, o verbo traduzido como descansou é Shavat, que significa cessar as suas atividades, e ele tem também relação com a palavra Shabat, que significa descanso. Então, nós estamos falando de um período onde se descansa, e nós temos a referência bíblica aqui que próprio Deus descansou ao 7º dia, o dia que nós consagramos ao Senhor, o dia que hoje, aqui na nossa cultura, muito provavelmente nós usamos esse dia como os dias de culto, não necessariamente o 7º, em alguns lugares o 1º, mas nós consagramos esse dia para que seja o dia do Senhor, o dia onde nós vamos nos dedicar a viver com o Senhor, para adorá-lo e para buscar essa comunhão perfeita com Ele. O texto vai se descrevendo e eu quero que você quero dar um destaque aqui para o versículo 7, que vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro de vida. Deus coloca dentro de nós algo que pertence somente a Ele. O sopro de vida somente Deus tem, somente Deus pode gerar, e Ele decide colocar isso dentro de nós. E algumas coisas aqui interessantes que me fazem pensar nesse versículo, algumas coisas que saltam aos olhos nesse versículo. O homem ele foi feito do pó e ele voltaria ao pó quando morresse fisicamente. Embora Deus tenha criado a luz como uma simples palavra, ele se envolve pessoalmente na criação do homem. Deus não deu a ordem para que o homem fosse feito, assim como ele ordenou a todas as outras criaturas, a todas as outras criações. Ele dá ao homem uma espécie de cuidado especial. Ele faz o homem com as suas próprias mãos. Você vê o quanto nós somos importantes para Deus. E muitas vezes nós nos menosprezamos, nós aceitamos uma sentença de desprezo, de menosprezo, quando na verdade nós somos extremamente especiais,
para Deus. Um outro detalhe que esse versículo me traz é que o sopro divino pode ser o jeito que o narrador ele encontrou para descrever a infusão do Espírito dentro do homem, ou seja, uma forma que ele colocou ali poeticamente para dizer que Deus nos deu um espírito, uma capacidade intelectual, relacional e espiritual, algo que nenhum outro ser na criação tem, algo que nenhum outro ser na criação de Deus tem como virtudes essas características. Ou seja, Deus mostrou grande cuidado e preocupação na maneira de criar o homem. Olha como isso é maravilhoso, olha como isso é incrível. E o versículo 8 continua dizendo que Deus tinha plantado um jardim no Éden para o lado do leste e ali colocou o homem que formou. E o Senhor fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Deus fala aqui do jardim, um jardim muito bonito, um jardim incrível, um jardim que um dia eu sonho em habitar, em conhecer, mas dentro desse mesmo jardim haviam duas árvores que não eram qualquer árvore, duas árvores especiais, e uma delas principalmente que não deveria dar acesso ao homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore que não deveria ser tocada pelo homem, não deveria o homem ir lá ter acesso nessa árvore. E é muito interessante que nós vamos refletindo sobre essas histórias. Muito provavelmente você já tenha lido alguma vez, você já tenha passado por ela, mas o interessante aqui é que no versículo 17, Gênesis 2:17, Deus fala aqui ao homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então, Deus ele tinha criado tudo, ele tinha dado ao homem todo o direito de usufruir de toda a criação, de todo o jardim, de tudo que ele tivesse. Deus havia deixado ali um trabalho ao homem para que ele não ficasse com a cabeça vazia, mas ele deu somente uma ordem ao homem para que ele não comesse daquele fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela sugere um conflito, como eu disse lá do começo, entre o bem e o mal. Ele significa que há uma disputa entre o bem e o mal para que nossas vidas sejam para que tenha o controle sobre nossas vidas. E nós pouco sabemos sobre essa árvore. Presumidamente Deus desejava que o homem adquirisse sabedoria. Deus queria que o homem tivesse uma fonte de conhecimento, e essa fonte era o próprio Senhor. O Senhor fez o homem para caminhar com ele, o Senhor fez o homem para estabelecer um relacionamento com ele. Deus queria ser essa provisão de ensino e de sabedoria ao homem. Deus queria estabelecer uma relação de prazer, de todos os dias ensinar algo ao homem, de todos os dias abastecer o homem de conhecimento. Mesmo que tivesse o fruto, Deus fez a escolha de que o homem encontrasse nele, no próprio Criador, a fonte de sabedoria e de virtude. E o versículo 18 então diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Ou seja, Deus olhou para Adão, Deus viu que ele estava só, e Deus teve ali a ciência de que ele precisava de alguém para caminhar ao seu lado. Deus teve a ciência de que Adão precisava de alguém que complementasse as suas qualidades, que complementasse o seu chamado e complementasse a vida que ele vivia ali naquele lugar. Todos os animais tinham os seus pares, todos os pássaros tinham os seus pares, mas Adão ainda estava só. E há muitas pessoas que sofrem atualmente por estarem só. Muitas pessoas acabam tomando decisões precipitadas. Muitas pessoas não conseguem entender o processo de Deus a trazer alguém para caminhar do seu lado. Eu quero dizer para pessoas que passam por isso: tenha calma, tenha paciência. Deus tem algo preparado. Deus sempre faz aquilo que de melhor nós podemos ter. Deus nos surpreende. Deus sempre traz aquilo que nós vai muito além daquilo que nós precisávamos, daquilo que nós merecíamos. Essa é a forma como Deus lida com cada um de nós. Essa é a forma que Deus atrai a sua bênção para as nossas vidas. Mas existe um processo, existe um tempo a ser esperado, existe um processo e um posicionamento que nós precisamos ter para que nós possamos receber essa bênção de Deus.
Então vai dizer aqui no versículo 21, Gênesis 2, 21, que Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Aqui no versículo 21, eu brinco que nós vemos a primeira cirurgia da história, nós vemos a primeira cirurgia da humanidade. Então Deus faz uma cirurgia em Adão, Deus pega de um momento de profundo sono do seu filho e tira dele uma costela, e a partir da costela de Adão ele forma Eva, a sua companheira, uma companheira idônea, uma companheira que venha trazer a ele o complemento daquilo que ele precisa para ser excelente na sua vida, na sua chamada. Ele traz ali, em algumas versões, em algumas versões a Bíblia fala que Deus fez a ele uma companheira idônea, ou seja, Deus frisa na própria palavra a importância de questões de caráter, a importância de questões que vai muito além da aparência, que vai muito além do status, mas que produz fruto, algo que gera fruto, e nós sabemos que Deus se preocupa muito com o caráter. E assim como disse Martinho Lutero, vou até ler aqui, Martinho Lutero sabiamente observou que Deus ele fez da mulher, a mulher da costela de Adão, exatamente para que houvesse uma comunhão entre um e o outro. Deus não fez de um membro superior para que o homem se sentisse superior à mulher. Deus não fez de um membro inferior para que a mulher também se sentisse inferior. Deus fez da costela exatamente para que pudessem andar lado a lado. Olha o que diz o versículo 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ou seja, ele entende aqui que ela é ossos dos ossos dele, carne da carne dele. Ele entende que ela é fruto daquilo que ele é também. Eles são a mesma coisa, eles são iguais, eles se complementam. E ver Eva foi uma experiência surpreendentemente divertida para Adão. Ele se complementa, ele se sente completo agora, ele se sente vivo. Então, ele ao dar essa designação, que no hebraico é Isha, ou seja, que vem de Isha, ou seja, a mulher vem do homem, um derivado de palavras, ele coloca como complemento que realmente foi chamado a ser. E para finalizar esse estudo do capítulo 2 de Gênesis, do livro de Gênesis, nós temos aqui um princípio básico, nós temos um princípio poderoso que fala a respeito da formação da família e do casamento. Fala a respeito do padrão de Deus para a família, fala a respeito do padrão de Deus para o casamento, algo que Jesus lá na frente, ele cita lá na frente como um padrão que foi dado aqui do Senhor para nós. O versículo 24 e 25 vai dizer: por essa razão, então o homem deixará pai e mãe e unirá-se-á à mulher e se tornarão uma só carne. E o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por essa razão, então o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. No casamento, o homem deve deixar a sua família de origem e unir a sua esposa. Então, alguns conceitos básicos aqui que eu preciso disseminar aqui com vocês. Embora esse conceito presuma a existência de uma casa distinta, nós sabemos que naquele tempo as famílias não se separavam dessa forma. As famílias não se separavam, pelo contrário, eles viviam em tribos, eles viviam em clãs, eles viviam juntos. O que isso quer dizer então? Quando ele quer dizer que o homem deixará pai e mãe, ele quer dizer sobre uma fase de amadurecimento, ele quer dizer sobre uma fase de maturidade. Ele está querendo dizer que agora aquele menino não é mais como antes. Ele agora é o responsável por uma família, agora ele é o provedor de uma família, agora ele é responsável por conduzir uma nova instituição, uma nova família aos pés do Senhor. É aqui que se forma o conceito de um sacerdote do lar, aqui se forma o conceito de uma coluna do lar, ou seja, homem e mulher deixam de ser meninos e meninas e agora se tornam responsáveis, agora se tornam adultos maduros.
No casamento, o homem e a mulher tornam-se uma só carne, e não apenas nós, eles não se entrelaçam, mas eles se tornam uma só carne em termos espirituais, em termos físicos, em termos afetivos. É nesse momento que nós vemos aqui que se cria um vínculo físico, um vínculo sexual, um vínculo emocional, um vínculo onde Deus abençoa para que seja um relacionamento longo, um relacionamento duradouro. Um relacionamento onde ainda existem duas pessoas distintas, mas que com toda essa bênção de Deus, unindo o espírito e a carne, se tornam sim uma só pessoa. É como nós temos lá em Efésios capítulo 5, versículo 31. Nós vamos estudar muitos esses princípios durante todo o nosso ano, durante toda a nossa leitura. Nós vamos ver o quanto Deus ele é bom, o quanto Deus é bondoso e misericordioso com nós. Ele vem trazendo diversas falas e diversos ensinos a respeito desses princípios. Em todos os livros nós vamos ver o cuidado que Deus tem conosco a respeito daquilo que é importante para Ele. Então, para finalizar aqui esse capítulo 2 de Gênesis, no versículo 25 vai dizer que o homem e a mulher viviam nus e não se sentiam envergonhados. E aqui nós estamos falando da pureza que Deus tinha colocado sobre eles, da pureza a qual eles viviam, ou seja, homem e mulher viviam nus, eles não tinham problemas com isso, eles não tinham algo que colocasse diante deles um olhar maldoso, uma situação ruim. Pelo contrário, eles eram puros, eles eram plenos, eles viviam a sua vida conforme a bênção do Senhor sobre eles. O problema é que no capítulo 3 nós vamos então encontrar aonde a humanidade se perde. O capítulo 3, Gênesis capítulo 3, o nosso último capítulo de hoje, vai falar a respeito do pecado e da queda do homem. Gênesis capítulo 3, os versículos de 1 a 5, vai relatar a serpente indo a Eva e trazendo a ela uma confusão, trazendo a ela ali uma manipulação. E apesar de a serpente aqui ela não ser identificada como Satanás, ela é claramente como ele realmente é. Alguém que adentra outros corpos, alguém que toma outros lugares, alguém que aparece realmente como uma serpente no Novo Testamento. Nós vemos ele ali aparecendo, sendo citado como uma serpente em Apocalipse 12. Nesses versículos aparece as primeiras vezes onde Satanás ele começa a ludibriar a mente e as vontades humanas. E olha o que diz aqui Gênesis 3, capítulo 1. Gênesis 3, capítulo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de fruto nenhum da árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, versículo 5, Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus e conhecedores do bem e do mal. A serpente ela simboliza algo tanto sedutor quanto repugnante. Ela tem essas duas significâncias, algo sedutor e repugnante ao mesmo tempo. Ainda assim, nem Adão e nem Eva conseguiram enxergar o perigo que estava encarnado na serpente. A palavra hebraico para astuto, ela soa semelhante à palavra hebraico para nu. Ou seja, em Gênesis 2:25 nós relatamos a nudez de Adão e Eva de uma forma pura, de uma forma que eles viviam no jardim, diante de toda a pureza. Eles não tinham porquê se enxergarem de uma outra forma. Eles ainda eram ingênuos e puros, não tinha pecado dentro deles. Mas agora a serpente chega e ela começa a ouvir coisas estranhas, começa a criar um ambiente estranho e Adão e Eva começam a se corromper. É muito importante nós entendermos que Satanás ele vem para realmente ludibriar as nossas mentes e nos tirar do propósito de Deus. No versículo 4, a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. E pela primeira vez nós vemos a mentira de Satanás.
quando ele usa a serpente para dizer a Eva que o homem desobedecesse a Deus, certamente não morreriam. Satanás é citado pelo próprio Jesus como alguém que é mentiroso desde o princípio da criação, como alguém que nunca houve verdade. Satanás é colocado pelo próprio Jesus como o pai da mentira. E mentir foi a postura de Satanás desde o início. Nós vemos lá, o texto está em João capítulo 8, versículo 44. A serpente negou abertamente que a verdade que Deus havia dito. Ela nega que Deus havia falado a verdade, ou seja, ela quer confundir a cabeça de Eva. E agindo assim, ela chamou Deus de mentiroso. Ela inverte o jogo. Uma das grandes artimanhas de Satanás é tentar inverter o jogo, tentar se fazer de coitado. Você muitas vezes está no propósito e você começa a sentir como se você tivesse o errado, como se nada tivesse dando certo. Cuidado com as mentiras, cuidado com as artimanhas de Satanás, cuidado com aquilo que ele vem estabelecer dentro da sua mente, dentro do seu coração. Procure levar a sua mente cativa a Jesus Cristo através da sua palavra. Por isso é tão importante termos o entendimento das Escrituras. No versículo 6, vai dizer que quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para que dela obtesse o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. A árvore ela não era como outras árvores. Ela era boa para comer, ela era atraente aos olhos, ela tinha muitas qualidades, ela chamava muita atenção e não havia nada na árvore que parecesse venenoso ou prejudicial. Não parecia nada demais. Não parecia nada demais comer aquele fruto. Muitas vezes Satanás ele lança uma semente na nossa mente e aí você começa a pensar, mas que mal tem? Que mal tem naquele lugar? Que mal tem frequentar aquele ambiente? Que mal tem assistir aquele determinado filme? Que mal tem frequentar aquele ciclo de pessoas? Que mal tem? A árvore parecia agradável aos olhos e o fruto desejável. A questão era continuar obedecendo, ser fiel ou desobedecer ao comando de Deus. Uma vez que ela desobedece ao comando de Deus, uma vez que ela desobedece, tudo mudou e nós somos frutos disso até hoje. Nós pagamos o preço disso até hoje. Entretanto, até o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala do pecado como sendo de Adão e não de Eva. Isso porque ela deu a seu marido e ele comeu com ela. Ou seja, o homem tem a responsabilidade sobre os atos da sua família. O homem tem a responsabilidade de conduzir a sua família. Então Adão ele pecou deliberadamente, sem ter sido ludibriado pela serpente. Ele sabia que não podia comer do fruto. Ele não foi enganado por Satanás. Ele foi enganado pela sua esposa. Ele sabia que não podia. Adão não deveria ter caído nisso. Pelo contrário, ele deveria ter impedido que a sua esposa comesse. Nesse versículo, no versículo 6, quando ela vê que a árvore é agradável, há um princípio muito básico aqui. Nós precisamos ver que aqui está registrado a queda do homem. Aqui é o fundamento daquilo que foi o pecado e aquilo que nos afastou do jardim. E alguns princípios, o ser humano ele só é tentado a pecar por meio daquilo que ele vê. Ou seja, a mulher ela viu que a árvore era boa, ela viu que o fruto era bom e que parecia agradável aos seus olhos, então ela desejou comer e ela, a partir disso, pecou e também induziu o seu marido a pecar. O pecado ele não vem disfarçado de algo que não seja atraente, o pecado não vem disfarçado de algo que não seja prazeroso, pelo contrário, o pecado geralmente vem disfarçado daquilo que é desejável aos nossos olhos, que é prazeroso ao nosso coração, aquilo que nos faz ter vontade realmente de pecar. Satanás sabe aonde ele vai para nos tentar, para tentar de alguma forma nos fazer sair do propósito. O segundo fato importante aqui é que o segundo passo em direção ao pecado é alimentar o desejo de seguir na direção errada. Eva sabia que não poderia estar lá, ela sabia que não deveria tocar aquela árvore, ela sabia que não deveria comer aquele fruto, e mesmo assim ela obteve a direção do coração dela que foi corrompido por Satanás e pecou. O terceiro passo de Eva em direção ao pecado foi ter ido além da simples vontade. Ela tomou do seu fruto e comeu, fez o que não era permitido, comeu do que fora vedado pelo Senhor.
ela desobedeceu ao Senhor. O desejo de comer o fruto foi muito maior do que a bênção que ela já tinha nas mãos dela. O quarto passo importante, o quarto passo que o pecado traz em nossas vidas aqui, é que geralmente o pecado ele não termina só em você. Geralmente o pecado ele acaba envolvendo uma outra pessoa, ele acaba reverberando em alguma outra pessoa. Eva, ela deu ao seu marido e ele comeu com ela. Não há aquela coisa de pecado particular, porque geralmente o seu pecado ele vai infringir uma outra pessoa, alguém que viva do seu lado, alguém que viva na sua igreja, alguém que na sua família. Provavelmente vai reverberar em outras gerações. O pecado nunca termina em uma só pessoa. Não existe esse negócio de eu errei, o meu pecado é somente para mim. O pecado nunca é algo individual. O pecado sempre envolve uma outra pessoa. Então, nós vemos aqui que eles acabam sendo envolvidos em uma realidade de mentiras, eles acabam envolvendo em uma realidade de pecado. E no versículo 11, Deus chega para eles e pergunta: quem disse que você estava nu? Deus chega até eles e procura por eles. Então Adão diz, no versículo 10, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. Então Deus pergunta, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual lhe proibi comer? Deus ele conhece, Deus sabe o que está acontecendo. Os olhos de Deus estão a todo lugar. Os olhos de Deus estão sobre nós. Não pense você que os olhos de Deus não estão sobre vocês. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que está acontecendo na sua vida, ele tem poder e tudo está sob o controle de Deus. Então no versículo 12, disse o homem, foi a mulher que me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E então o Senhor perguntou à mulher, que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Note que Adão ele acusa a mulher de induzi-lo a comer o fruto proibido. Ele ainda culpou a Deus por tê-la criado e ter dado a ela como companheira. Uma das características do pecado é que você não assume a sua responsabilidade sobre ele. Quando o pecado está sobre nós, uma das principais atitudes que nós temos é a manipulação, é tentar fazer com que o pecado não seja uma culpa nossa. É como se nós não fôssemos culpados pelo pecado. E há uma grande diferença aqui. Nós vamos ver lá em 2 Samuel, quando Davi comete um pecado de adultério, quando Davi comete um pecado contra Deus, ele diz, quando o profeta Natan chega a ele, lá em 2 Samuel capítulo 12, então Davi, há uma diferença de Davi para Adão. Davi diz o seguinte, eu pequei contra o Senhor, eu sou culpado e mais ninguém. Davi assume a culpa do seu pecado e por isso é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não terceirize a culpa dos seus pecados, se arrependa, busque em Deus, busque em Jesus o arrependimento dos seus pecados. Não assuma esse preço, não assuma essa postura de alguém que não assume os seus problemas, os seus pecados. E por consequência, no versículo 15, Gênesis capítulo 3, versículo 15, então há uma consequência para esse pecado. Então Deus não amaldiçoa o homem e a mulher, porque Deus não volta atrás na sua palavra, ele já havia abençoado ao homem e à mulher em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas aqui ele amaldiçoa a serpente. Então ele diz aqui no versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Há aqui algo muito profético sendo liberado também. A inimizade, ou seja, o ódio, aqui ele alude entre a mulher e a serpente, não se limita somente à espécie humana e às cobras, mas fala sobre o inimigo de nossas almas, fala sobre Satanás. Daí a expressão de que tua semente, ou seja, a semente da serpente e a semente da mulher. A linguagem, ela fala aqui sobre a linhagem humana contra a linhagem do próprio Satanás. Ele fala sobre a igreja, ele fala sobre Satanás. Ele coloca aqui, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra ela nos abençoa muito e ela nos revela, Deus nos revela aquilo que virá.
Há um sentido muito profético aqui. Nós vemos aqui a luta entre duas descendências, a do Messias e a da serpente. Jesus ele também faz menção à discórdia entre os filhos do diabo e os filhos de Abraão, o pai da nossa fé, a quem fora prometido descendentes e famílias benditas no Senhor. Gênesis 3, capítulo 15, é chamado por alguns teólogos de proto-evangelho, porque nesse mesmo texto, de uma maneira indireta, Deus promete o vindouro Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que destituirá Satanás de seu poder e ferirá sua má obra, assim como o homem, ele esmagar a cabeça de uma serpente debaixo dos seus pés. A Bíblia fala que Satanás está debaixo dos pés da igreja. E o Senhor havia mostrado misericórdia com o julgamento humano. Contudo, ele diz que nada fica impune. A culpa não é de Deus. Deus não é quem culpa ou coloca uma sentença sobre Adão e Eva. Eles mesmos colocaram a partir do pecado. Ao ser crucificado e morrer, Jesus ele foi ferido no seu calcanhar em sua humanidade. Ou seja, ele sofreu uma terrível e uma temporária injúria. Contudo, Jesus ele foi extremamente fiel aos propósitos. Jesus ele foi extremamente fiel àquilo que Deus tinha deixado como um propósito para ele. E ele ressuscitou em glória e derrotou o nosso inimigo. Então, desde então, Satanás ele foi oficialmente derrotado por aquele que é primogênito na nova criação. Ou seja, Jesus vem e conserta, refaz todo aquele erro de Adão. Jesus vem e nos dá, através do seu sangue, através da sua morte de cruz, a possibilidade de vivermos também, de agora voltarmos a ter acesso a esse jardim que pelo pecado de Adão e de Eva nos foi tirado. Como Jesus é bom, como é bom ouvir que Ele tem esse amor por nós e que Ele nos deu essa oportunidade de redenção através da sua morte de cruz. Essa é talvez um dos maiores mistérios e é talvez a maior bênção que Jesus possa ter nos dado, é a oportunidade de voltar ao jardim do Criador por meio do seu sacrifício de cruz. E não há nada mais precioso que isso. Não há nada mais precioso do que isso. Ah, como é bom, Jesus, dar a tua palavra. Para finalizar esse estudo aqui desse dia, vamos lá, Gênesis capítulo 3, os versículo 22 vai dizer: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, e conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. E depois de expulsar o homem, colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Eis que o homem é um de nós e sabedor do bem e do mal. Pelo seu ato de rebeldia, então o homem e a mulher agora dividiam algo com Deus, o conhecimento do bem e do mal, o que muitas vezes nós citamos e chamamos até de livre-arbítrio. A partir do erro de Eva, agora nós temos mais uma semelhança, algo que nós dividimos com Deus. E contudo eles se fizeram culpados para com o Senhor por causa da sua desobediência. E assim, o conhecimento de Adão, o conhecimento do bem e do mal, não os fez sábios, mas os fez tolos. Aquele ato deles buscarem, comerem aquele fruto, pensando que obteriam conhecimento, fez deles tolos, foi uma estratégia tola. Então o fruto da árvore da vida interrompia o envelhecimento e a morte, era como se fosse o fruto eterno. Nós vemos uma referência bíblica a esse fruto em Apocalipse capítulo 2, capítulo 22, no versículo 2, ele vai falar a respeito dessa árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 2 vai falar a respeito dessa árvore da vida. E eu vou terminar essa mensagem aqui lendo o que fala a respeito dessa árvore.
No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses, e as folhas da árvore servem para curar as nações. Já não haverá maldição nenhuma, e o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Fala de um fruto da eternidade, fala do fruto aonde nós vamos experimentar para viver eternamente com Jesus. Aqui ele diz, há 12 colheitas dando fruto todos os meses, e as folhas da árvore servem para curas das nações. É muito bom ver, entender a criação de Deus, que é perfeita. E para finalizar, no versículo 24, nós temos a primeira referência aos seres angelicais, nós temos a primeira referência ao que tudo indica. A criação dos anjos, ela vem muito antes dessa criação dos primeiros capítulos de Gênesis. Já existia todo uma criação, os anjos já existiam, já havia havido guerra nos céus. Os querubins, de acordo com a descrição, são seres espirituais, são anjos, que eles assistem na presença de Deus, eles podem se manifestar aos homens por meio da ordem divina. Eles são uma espécie também, eles são considerados uma espécie de guardiões, eles são espécies de guardiões sagrados, eles guardam aqui o jardim do Senhor, assim como diz na palavra. Então, uma vez que houve o pecado, eles são expulsos e agora eles vão pagar o preço de viver uma vida baseada na escolha que eles fizeram. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha trazido muito entendimento para você, eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Quero te pedir, compartilha com seus amigos, envie esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Todos os dias eu vou estar postando aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, curte, compartilha com as pessoas, porque isso vai trazendo conteúdo, vai trazendo relevância a esse vídeo, para que outras pessoas também vão tendo acesso a eles. Todos os dias eu vou colocar no meu site, no meu blog, esse material escrito também, para que vocês possam ter mais uma base bíblica, para que possa ter mais uma base de referência de estudo para vocês. Compartilha com seus amigos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Amanhã tem mais vídeo novo subindo. Vocês fiquem na paz, fiquem com o amor de Cristo. Deus os abençoe. Um abraço, fiquem com Deus.